Olá, querido irmão, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom ter você aqui mais esse dia. Que bom que você pode estar acompanhando comigo no meu canal, Dias de Favor. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã que nos ouve. Quero trazer uma palavra para nossa reflexão nesse dia, que eu quero que você entenda por qual caminho, por onde você deva receber as coisas, o favor e aqui a graça do nosso Deus. Por onde você entra por esse caminho? Primeiro quero ler um texto em Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, que diz assim, acompanhe comigo nessa leitura bíblica em nome de Jesus. Diz assim, ó Gálatas, sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? O título desta mensagem, desse devocional hoje é Receba pela graça através, ou seja, mediante a fé. Imagine só uma situação. Alguém está servindo a Deus na igreja durante 10, 20, 30 anos e de repente chega um senhor de 40 e 40 anos com um vício qualquer ou com uma doença qualquer. E ali, queridos, naquele instante, aquele rapaz que entra na igreja há pouco tempo, ele sofre de um problema nos rins há muitos anos. Tanto ele como aquele que serve a Deus tocando na igreja, limpando, servindo há 30 anos. Os dois sofrem de artrite, vamos dizer assim. Os dois sofrem de artrite. Mas a hora que esse cara chega, esse irmão novato chega na igreja, ele ouve uma mensagem, aquilo traz fé no coração dele, ele entende que Jesus cura, salva, liberta e transforma, ele recebe aquilo com bom grado e naquele dia ele sai curado daquela igreja. Ele constata isso com o pastor e diz, pastor, aquele dia que eu fui na igreja, eu recebi uma cura instantânea, milagrosa. E aí, aquele irmão que está há 30 anos servindo, tocando, limpando na igreja, não vê nada na vida dele. E aí? Em um instante, você pode perguntar, mas que coisa injusta, não é verdade? Está lá o coitado servindo há 30 anos, 20, 10 anos e não recebe essa cura, chegou ontem e já recebeu. A maioria das pessoas, irmãos, a maioria de nós já ouvimos várias histórias assim. E às vezes nós ficamos chateados ou confusos. Por quê? Porque nós vamos nos perguntar, né? Deus não deveria curar também aquele coitado que estava lá servindo há 20, 30, 10 anos, o Senhor, servindo ali a casa de Deus durante tanto tempo? E não aquele que chegou ontem. E aí eu vou te falar, aquele que chegou ontem lá, ele só vivia no boteco, só vive, né, misericórdia. E aí a gente pensa, será que Deus devia ter curado aquela coitada, aquele coitado que está lá na igreja servindo há muito tempo? Veja bem, muitas pessoas acreditam que Deus cura apenas aquele que merece. E não é bem desse jeito, não é assim. Deus olha, irmãos, para a fé, não para as obras. Deus olha para a nossa fé e não para nossas obras. Seu poder se manifesta naquele, de acordo... O poder de Deus só se manifesta naqueles que confiam somente na sua bondade e não confiar no meu comportamento. É isso que a Bíblia faz, é isso que chama, é isso que eu traduzo para você, charis, né? Traduzindo graça portuguesada, porque é charis, né? Do grego quer dizer favor e merecido. Não é porque, perdão, nós merecemos. Então, nos voltemos ao texto acima que eu disse. Deus quer
curar tanto aquele que chegou ontem quanto aquele que já está há 30 anos na igreja. Tudo que nós precisamos fazer é receber a graça por fé. Mediante a fé. Receber essa graça mediante a fé. Declarando em Cristo. Nós, irmãos, não podemos ganhar as bênçãos de Deus. Nós não podemos ganhar ela. Nós o recebemos crendo somente na graça de Deus para conosco. Você está entendendo, querido? Nós não podemos ganhar as bênçãos lembrando que é o amor dele, confiando na obra dele, naquilo que ele já fez em nós. Veja bem, qual é o maior bem que nós já ganhamos em toda a vida? A salvação, sim ou não? É verdade. A maior bênção que nós ganhamos até hoje chama-se salvação. E ela dependeu de você fazer alguma coisa? Não. Você simplesmente creu em Jesus. Não é assim que o texto diz? Crê em Jesus. Não é assim que Romanos 10 diz? Não é assim que Marcos 16:15 diz? Então nós precisamos somente crer em Cristo, na sua obra. E assim nós recebemos a salvação. É crendo em Cristo. Agora, se a maior bênção de todas, que é a salvação, nós recebemos ela mediante a fé, na graça mediante a fé, por que que as outras bênçãos menores têm que depender do nosso comportamento? Eu não creio nisso. Eu creio piamente que Deus é um Deus bondoso, amoroso, que quer nos dar todas as coisas, sem o nosso merecimento, sem o nosso bom comportamento. Ele quer nos dar porque Ele é um Deus bom. Aleluia. Presta atenção. Às vezes, se meu filho ou minha filha ficar doente, eu não vou chegar em Deus e dizer: Deus, puxa vida, já sou pastor há 11 anos, há 12 anos eu te sirvo, há 19 anos eu te sirvo, há 11 anos eu sou pastor, eu tenho pregado, tenho orado por pessoas, eu mereço que a minha filha seja curada. Não, eu não vou chegar assim diante do Pai. Antes, porém, contudo, no entanto, entretanto, eu vou chegar dizendo: Pai, eu te agradeço, porque há 2000 anos atrás, Jesus veio, ele carregou a doença da Ana, do Asaf, no seu corpo. E com base nessa crença, com base nisto que Jesus veio fazer, ou seja, ele levou a enfermidade da minha filha, eu declaro que a minha filha e o meu filho são curados em nome de Jesus. Então há diferença, irmãos. Agora eu agradeço porque eu creio que já recebi. Aleluia. Amém? Quando você acredita simplesmente que você pode receber as suas bênçãos com base na obra consumada de Jesus e sua graça, verdadeiramente você irá receber todas as bênçãos. Mas creia em Jesus e pela obra dele, pelo sangue derramado, é que nós recebemos as bênçãos provindas do céu. Deus te abençoe. Esse é o nosso devocional, Dias de Favor. Fique com o Todo-Poderoso nesses dias de isolamento, em o nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Um grande abraço.